Boa noite a todos. Voltamos para mais uma noite com os nossos estudos do Livro dos Espíritos, dando continuidade, então, ao subtítulo Encarnação nos Diferentes Mundos, lá do capítulo 4, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Bom, ontem a gente encerrou o nosso estudo, justamente conversando sobre o perispírito, né, acompanhando os esclarecimentos dos espíritos, de que o corpo espiritual ele também se modifica de combinação com o mundo em que o espírito vai experienciar. Então, nós concluímos que o perispírito dos espíritos, nós que estamos na Terra, é naturalmente diverso do perispírito daqueles espíritos que estagiam em Júpiter, em Saturno, em Marte, em qualquer outro planeta que nós podemos pensar no universo. Então, dando continuidade ainda a esse assunto, encarnação nos diferentes mundos, nós estamos finalizando. Lá na questão 187, Kardec vai perguntar: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Quando nós estávamos já discutindo estas questões dentro desse subtítulo, nós voltamos um pouquinho ao nosso estudo lá da primeira parte do Livro dos Espíritos, quando falávamos de fluido cósmico universal. Então falávamos, né, que o fluido cósmico universal é o mesmo em toda parte, em todos os planos, em todas as dimensões, em todos os planetas, em todas as galáxias. Mas este fluido cósmico universal, não obstante ele ser o mesmo, porque a matéria é primitiva, as suas combinações variam ao infinito, dando origem, então, a matérias diferentes, que por sua vez dão origem a perispíritos diferenciados, a corpos físicos diferenciados. Então, é exatamente isso que Kardec e os espíritos estão esclarecendo novamente nessa questão e resposta. Então, quer dizer, quando ele afirma que o perispírito difere sendo mais etéreo ou menos etéreo, ou seja, mais denso, de um mundo a outro, e ele fala que o espírito se reveste da matéria própria, é exatamente isso. Então, o responsável pela confecção, digamos assim, do perispírito, mesmo que inconscientemente, é o espírito. Então, ele vai se utilizar da matéria e dos fluidos que se encontram à sua disposição onde ele estiver. Então, se ele está na psicosfera da Terra, ele vai se utilizar dos elementos, inclusive fluídicos, que ele vai encontrar na Terra. Se ele está, por exemplo, em Júpiter, o mesmo se dá com aquilo que está à disposição do espírito na psicosfera de Júpiter. E ele fala aqui uma coisa muito interessante. Ele diz assim que o espírito se reveste da matéria própria, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Veja bem, assim como em várias outras questões que eu trago para vocês aqui, que estão no Livro dos Espíritos, nós precisamos entender mais uma vez que Kardec, como ele estava fazendo algo geral e algo inicial na doutrina espírita, ele obrigatoriamente trazia informações medianas, por assim dizer. Então, nós precisamos ter uma ponderação na análise de todas as respostas. Acompanhando a própria literatura trazida por André Luiz, nós vamos ver, por exemplo, André relatando que em determinadas missões, em determinadas tarefas que ele veio a realizar em zonas inferiores, em faixas inferiores do plano espiritual, ele conta da sua dificuldade, muitas vezes, de através da prece, através da concentração, ele fazer com que o seu perispírito assimilasse elementos daqueles planos inferiores, se densificasse mais.
E ele conta, inclusive, do mal-estar que muitas vezes ele sentiu, principalmente nas primeiras missões. Mas André Luiz afirma que, em relação aos mentores, ele percebia que os mentores faziam isso de forma bastante natural e rápida, e que raramente se vislumbrava algum tipo de sofrimento ou incômodo nos mentores. Mas nós estamos falando de espíritos, mesmo André Luiz, que detinham um certo conhecimento. André Luiz, apesar do tempo que ele perdeu no umbral, ninguém há de negar que ele é um espírito inteligentíssimo. Né? Inclusive, nós temos informação que na encarnação ele havia sido um médico muito ligado à ciência, às pesquisas. Então, André Luiz teve, vamos dizer assim, um aprendizado rápido, auxiliado pelo conhecimento que ele tinha. Né? Então, nós vamos perceber que muitas vezes este processo de modificação perispiritual na Terra, ele se dá até mesmo de forma inconsciente. Mas quando nós falamos em vidas em outros mundos, da transmigração de um espírito de um planeta para outro planeta, nem sempre essa adaptação é tão rápida assim como nessa resposta os espíritos disseram, com a rapidez do relâmpago. Mas é claro que há auxílio e amparo e há o tempo necessário para que haja essa adaptação. Quanto mais consciente o espírito, quanto mais poderosa a sua mente, mais facilmente ele assimila o que deve ser feito e executa. Quanto mais ignorante o espírito, nós podemos dizer assim, até quanto mais medroso o espírito, né? Quando ele se acha do lado de lá e absolutamente tudo aquilo ele não faz a mínima ideia do que seja, é claro que a sua adaptação vai se dar inconscientemente e pode levar algum tempo de adaptação. Mas vamos continuar. Na questão 188, que é a última desse subtítulo, Kardec pergunta: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outro? Então, quer dizer, ele está trabalhando aqui com espíritos já que alcançaram o patamar possível em relação à perfectibilidade. Nós afirmamos desde lá o início dos nossos estudos que por mais que nós espíritos progredimos, né, por mais que a gente progrida, por mais que a gente evolua, nós nunca vamos ser Deus, porque Deus é único. Então, diante da figura absoluta e perfeita de Deus, nós, criaturas, espíritos, alcançaremos uma perfeição relativa. Uma vez que é absoluta, nós não alcançaremos jamais, porque Deus somente há um. Senão não haveria nem mesmo ordem e harmonia no universo. Mas enfim. Então, dito isso, os espíritos estão tratando aqui daqueles que já alcançaram essa perfectibilidade relativa no seu grau maior. Então, eles respondem essa pergunta a Kardec da seguinte forma: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. É mais ou menos o que nós comentamos ontem, quando nós falamos que espíritos mais evoluídos têm muito maior liberdade de locomoção. Quer dizer, espíritos mais evoluídos, eles podem agir não só no plano dimensional em que se encontram, como eles também podem e executam efetivamente várias tarefas em planos inferiores. São eles, muitas vezes, os socorristas, os mentores, os benfeitores, os dirigentes de grandes conjuntos de trabalhadores, a fim de socorrer e auxiliar os seus irmãos atrasados em evolução. Então, eles têm maior liberdade. Agora, em relação a espíritos mais imperfeitos, quanto mais imperfeito o espírito, menor, digamos assim, menor capacidade de locomoção ele tem. É claro que ele vai se locomover no plano dimensional em que ele se encontra, mas ele não consegue alcançar planos superiores.
O seu perispírito apresenta uma densificação diferenciada, tem um peso específico que impossibilita com que ele possa atingir padrões mais elevados de vibração e, portanto, ele não acessa planos espirituais mais sutis, mais etéreos, mais elevados. Então, dito isso, essa questão fica assim exemplificada. Espíritos puros, que já alcançaram a perfeição relativa possível, têm ampla liberdade de locomoção, eles têm mundos nos quais, digamos assim, eles têm a sua casa, vamos dizer assim, mas em geral todos eles trabalham incessantemente, então eles não ficam restritos aos mundos de espíritos puros. Eles estão trabalhando incessantemente, até porque são eles ministros de Deus. São eles os instrumentos do Pai na efetivação da sua lei, tanto de amor quanto de disciplina. E aí agora nós vamos começar um outro subtítulo dentro deste capítulo 4, que é o de transmigrações progressivas, que vai da questão 189 à questão 196. Na questão 189, Kardec pergunta: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Primeira coisa que eu quero ressaltar para vocês, que nesta questão, Kardec já coloca espírito com E maiúsculo. Vocês vão se recordar que lá na primeira parte, ainda estudando, né, os primeiros subtópicos da primeira parte do Livro dos Espíritos, nós fizemos uma ressalva, muito mais a título de curiosidade, de que espírito com E maiúsculo é o nosso espírito, aqueles que já alcançamos a razão, que já estamos desenvolvendo amplamente a nossa inteligência, assim como a moral. No entanto, quando grafamos espírito com E minúsculo, nós estamos nos referindo, não raro, ao princípio inteligente do universo, este princípio que iniciou sua trajetória no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal, sempre num crescendo, sempre progredindo. Então, o princípio inteligente já no reino animal, que nós o conhecemos como espírito com E minúsculo, ele já está iniciando o desenvolvimento da sua individualidade, iniciando o desenvolvimento da inteligência, que vai ser processada de forma muito mais ampla e definitiva quando ele iniciar as suas experiências no reino hominal. Quando aquele espírito com E minúsculo inicia a primeira experiência no reino hominal, nós já passamos a denominá-lo espírito com E maiúsculo. Então, aqui nessa pergunta, Kardec se utiliza do espírito com E maiúsculo. Então, ele está falando já, ele está deixando a trajetória no mineral, no vegetal e no animal para trás e já está iniciando a sua perquisição em relação ao reino nominal. Então, ele quer saber se no início, quer dizer, na primeira experiência do princípio inteligente no reino hominal, se ele já goza amplamente das suas faculdades. E a resposta dos espíritos é a seguinte: não. Pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Nós podemos efetivamente fazer uma pálida ideia de como eram os homens primitivos do planeta. E aí, eu estou falando de homens primitivos antes até mesmo do Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens sapiens pode ter existido na Terra por volta de 50 mil anos, um pouco mais, um pouco menos. Então, nós estamos pensando, para acompanhar o raciocínio desta resposta da pergunta de Kardec, em homens anteriores a esse. Então, em homens, começando lá da Australopithecus, que eram pouco mais
que macacos. Já havia uma linha diferente da dos macacos, da dos gorilas. Nós não somos gorilas que descemos na árvore. O início do Australopithecus e depois do Neandertal e etc., dos homens primitivos, segundo o próprio Emmanuel no livro A Caminho da Luz, segue uma trajetória específica, porque os gorilas continuaram existindo. Em determinado momento, e diz Emmanuel, que em modificações geradas inclusive no perispírito, criou-se então um braço, que passou a ser então o braço de desenvolvimento destes homens bastante primitivos, mas que ainda muito se assemelhavam aos gorilas. Muitos pelos nos corpos, os braços muito alongados, já andavam se iniciando o andar ereto, mas ainda com feições muito brutalizadas. Estes homens primitivos são estes que os espíritos falam que mal tinham consciência de si mesmos. Vocês conseguem imaginar estes homens mais primitivos afagando a sua família, cuidando da sua família, tendo amor e recebendo amor da sua companheira ou do seu companheiro, segundo o que nós podemos perceber, daquilo que os espíritos esclarecem, daquilo que os livros dos estudos geológicos e de fósseis elucidam, ele ainda era um homem muito próximo ao animal. Então, nele havia muito forte o instinto de sobrevivência e de perpetuação das espécies. Mas ainda não havia se desenvolvido a individualidade plenamente, porque há um crescendo, percebam vocês. Este homem mais primitivo estava saindo do reino animal, iniciando as suas primeiras experiências no reino hominal. E ele vai desenvolver essa individualidade, vai desenvolver aptidões outras, vai desenvolver a inteligência e vai desenvolver o afeto lentamente, em centenas de milhares de anos. Kardec, dessa questão, ele vem trazer um longo comentário. Eu aconselho vocês que tenham interesse, que depois busquem no Livro dos Espíritos o comentário à questão. Na verdade, o comentário é a questão 188, mas está na mesma página. E aqui, justamente, ele vai comentar um pouquinho das diferenças perispirituais entre os planetas, os corpos físicos. Ele elucida, inclusive, dizendo que o Sol, até pelo que os espíritos esclarecem, não é um mundo habitado por espíritos, mas é um orbe onde os espíritos responsáveis pela direção do sistema se reúnem e de lá irradiam a sua força, o seu amor, a sua energia vivificante para todos os planetas do nosso sistema. E diz ainda Kardec que isso se dá em todas as estrelas de todos os sistemas. Então é muito interessante esse comentário que Kardec vem trazer à questão 188. Mas vamos começar, porque agora a gente já entrou no transmigrações progressivas. Na questão 190, Kardec pergunta: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Lembrando que nós estamos falando encarnação da alma, ou seja, não é mais aquele princípio que nós grafávamos com E minúsculo. Nós já estamos tratando do princípio que já teve o desenvolvimento nestes 3 primeiros reinos e que agora pode ser chamado de alma e que inicia a sua trajetória no reino hominal. Então, novamente, Kardec pergunta: qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Então, acompanha os esclarecimentos que eu fiz na questão anterior, 189, em que o espírito ainda vai ter um longo trajeto ao encontro da sua individualidade, do desenvolvimento da sua consciência, desenvolvimento das suas percepções, das suas aptidões, da sua inteligência, pouco a pouco.
assim como da moral. Na questão 191, Kardec pergunta: as dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Olha só, Kardec estava falando no século XIX, então os selvagens do século XIX já tiveram algumas modificações em relação aos selvagens do século XXI. Eu acredito, pelo menos essa é uma realidade no Brasil, hoje são mínimas as povoações indígenas que não têm contato com o homem branco, mas elas ainda existem, né, com pouquíssimo contato. E penso eu que alguns outros países, tais como, por exemplo, a Austrália, também possam, né, pode ser encontrado algumas tribos que não têm contato com o homem branco, mas em geral, no restante do mundo, é raríssimo hoje. A maior parte dos povos indígenas já tiveram contato, já têm contato com o homem branco, então, portanto, muitos dos seus costumes foram também se adaptando, se modificando. Mas Kardec quer saber se estes selvagens que nós vamos encontrar, se são eles esta infância do espírito. E eles respondem: de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então ninguém pensa, o que eles estão dizendo isso? Ninguém pensa que nessas tribos indígenas, quando nós conhecermos um índio, nós vamos estar diante da primeira encarnação de um espírito. Não. Para aquela condição ali, ele já passou por muitas experiências, possivelmente mesmo em outros órgãos. Então, nós vamos ter que pensar, fazer uma ideia, e eu quero que vocês se utilizem da criatividade para isso, né? Da capacidade de cada um de imaginar, de usar a imaginação, né? De que essas primeiras experiências da alma são estes homens que nós acabamos de comentar, os mais primitivos. Como nós não os temos mais na Terra de hoje, aqui na Terra nós não vamos encontrar a primeira experiência encarnatória de nenhuma alma. Onde nós vamos encontrar isso? Em mundos primitivos. Os nossos selvagens, os nossos índios, os povos indígenas, são espíritos que já vieram de algum aprendizado. Vamos dizer assim, claro que presumindo, eles estariam assim no final da infância, né? Quase adentrando o período da pré-adolescência. Nessa questão 191, Kardec traz na linha A mais uma questão. Pergunta a ele: então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? E respondem eles: de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então vejam bem, estes povos indígenas do século XIX, e alguns que nós ainda podemos encontrar no século XXI, em especial imaginando aqueles que não tiveram contato, não têm contato com o homem branco, então ainda, né, com uma cultura bastante primitiva. Então, estes povos indígenas que nós encontramos hoje na Terra, que também encontrávamos no século XIX, já têm, digamos assim, paixões. E o que nós poderíamos entender por paixões? Dentro dos seus costumes e da sua cultura, eles têm afeto pelos familiares. Eles têm noção de proteção familiar. Têm noção principalmente de família, do clã. Eles têm afeto pelo companheiro, pela companheira, ou por filhos, ou pelos ancestrais. Então, eles já estão exercitando paixões, exercitando afetos, exercitando até mesmo o que nós poderíamos caracterizar como paixões como sendo ambição, o gosto pelo poder, né, a utilização da força física para impor-se, né? Então, tudo isso faz parte. Então, Kardec, os espíritos dizem aqui para ele que a existência destas paixões, dessas diferenciações
paixões, na verdade, são sinal de desenvolvimento, porque já é, digamos assim, a exteriorização do eu, mesmo que ainda seja um eu muito voltado ao egocentrismo, né? A uma figura egoísta, mas já há essa experienciação no campo da consciência. Tá? Então, paixões não são sinal de evolução, mas são um sinal de desenvolvimento. Vocês estão ouvindo barulho? A chuva está as janelas aqui em casa estão fazendo muito barulho. Não sei vocês aí, onde vocês se encontram. Vai trazer aqui também uma série de comentários a essa questão 191. Pode ser que a minha internet caia, gente, se interromper sem eu me despedir de vocês. É porque eu posso ter algum problema. Ontem nós ficamos sem energia aqui. Pode ser que hoje eu também tenha algum problema, porque está realmente muito forte lá fora. Então, nos comentários, essa questão 191, Kardec vai falar das fases do desenvolvimento corporal, dizendo então também das fases da evolução do espírito. Aqueles que se interessem no livro Evolução dos Mundos, de André Luiz, é muito interessante, porque ele traz realmente uma viagem através dos milênios no desenvolvimento do princípio inteligente universal. Na questão 192, Kardec vai perguntar: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Quer dizer, será que, mesmo que numa vida impecável, eu posso sair da onde eu me encontro e, de repente, tornar-me espírito puro na próxima? Quer dizer, mesmo que eu faça tudo certinho nessa vida, será que ao desencarnar eu me verei como espírito puro? E eles respondem: não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude, antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. É uma resposta grande. Vamos resumir um pouquinho o que os espíritos quiseram nos esclarecer sobre isso. Hoje é muito claro. Eu vou contar para vocês o que acontece comigo. Num exemplo pequeno, para que a gente tenha uma facilidade de raciocínio. Eu sou formada em Direito e sou uma apaixonada pela doutrina espírita. Quem me conhece sabe que eu adoro ler, adoro estudar. Mas eu fico extasiada quando eu olho, por exemplo, uma obra de engenharia. Quando eu vejo, às vezes, esse conhecimento tecnológico que se avoluma cada dia mais. E aí, vou dar um exemplo. Hoje em dia, praticamente todos nós temos celular. E eu me vejo embasbacada. Nem sei que termo que eu usaria. Eu fico, às vezes, surpresa. Quando, por exemplo, eu consigo falar pelo FaceTime com alguém do outro lado do mundo, ou alguém em outro continente, lá na Inglaterra. Eu tenho uma querida amiga que mora lá, e às vezes eu estou falando com ela no FaceTime em tempo real.
E eu confesso para vocês que eu adoro isso, mas eu não imagino como se dê a transmissão da minha imagem até ela. E por mais que eu tente descobrir isso, que eu leia sobre isso, eu tenho limites no meu entendimento. Então, por mais que eu estude e que trabalhe e busque nesta vida, 80 anos, 100 anos é muito pouco para mim saber tudo o que existe, além do que eu já sei. Eu entendo perfeitamente o que Sócrates disse. Eu sei que nada sei. Porque na medida em que nós vamos desvendando, em que nós vamos obtendo esclarecimentos e informações, nós vamos cada vez nos surpreendendo mais com quanto além daquilo que nós sabemos, falta saber. Então é mais ou menos isso, uma vida só não dá para saber. Não dá para apreender tudo. Bom, aqui nós acabamos a nossa questão 191. Na terça-feira que vem a gente volta na continuidade desse novo tópico, transmigrações progressivas. Eu desejo uma boa noite a todos, agradeço a presença da Denise, da Andréia, da Maria Isabel, do Carlos, do Cláudio, da Angelina, da Viviane e da Vita. Fico muito feliz de vocês estarem aqui, fico feliz também pelos outros companheiros que nos acompanham em outros horários, na medida das suas possibilidades. Aguardo vocês terça-feira que vem às 7 horas. Um abraço.